Então, pessoal, continuando, né, a segunda, acho que a última parte da aula, vai dar para fazer tudo aqui nesse vídeo. Bom, então agora nós vamos retomar para a aceleração, para quando o movimento ele se torna, então, acelerado. Qual que vai ser a diferença para o MCU? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Quando o movimento curvilíneo ele se torna um movimento acelerado, né? O módulo da velocidade ele deixa de ser constante e, por consequência, além da aceleração centrípeta, que ela também deixa agora de ser constante, porque ela depende da velocidade, é uma consequência, nós vamos ter a nossa conhecida aceleração radial. A aceleração radial, pessoal, ela também é tangente, o vetor dela é tangente à posição da partícula, né, ao vetor posição, e ela vai sempre ser paralela ao vetor velocidade linear. Quando você vai calcular a aceleração centrípeta, basta aplicar a derivada da velocidade, lembrando que a velocidade linear pode ser descrita em módulo por ômega-r, e daí, quando a aceleração angular ela também não é mais constante, vai se gerar uma nova aceleração no movimento, que vai ser chamada de aceleração angular. A aceleração angular é a taxa de variação temporal da velocidade angular. Ela é aquela aceleração que vai produzir a rotação acelerada do movimento. Não sei se vai caber aqui, mas só para deixar claro, a aceleração angular ela vai produzir a aceleração do movimento, a aceleração rotacional desse movimento. Então, novamente, observe a equação 15. O que nós temos aqui? Que a aceleração linear do movimento, que é essa aceleração radial, a aceleração são as interpretações da velocidade e da aceleração, elas podem ser consideradas sinônimos, né? Você tem que a velocidade angular, ela vai depender de ômega-r, vamos tirar a notação vetorial, só para a gente conseguir interpretar. E a aceleração radial, ela vai depender de ômega-alfa. O que significa isso? Que a aceleração que produz a translação, que provoca a translação, ou que está medindo a quantidade de translação da partícula, ela vai depender da aceleração, ela vai depender, que é R alfa, ela vai depender da aceleração angular do nosso sistema de partículas, que é a aceleração que produz a rotação, e com a constante de proporcionalidade do raio da órbita. Portanto, o raio da órbita ele vai relacionar, vai ser a constante que relaciona tanto a velocidade de translação com a sua velocidade de rotação, quanto a sua aceleração de translação, que é a aceleração radial, com a sua aceleração de rotação, que é a aceleração angular. E a unidade de medida da aceleração angular vai ser dada novamente em metros por segundo ao quadrado, e Tα vai ser dada em radianos por segundo ao quadrado, que está demonstrando, né, radianos por causa de dômega dt, alfa é dômega dt, como o ômega é radianos por segundo e tempo são segundos, então vai ficar que como unidade de medida nós vamos ter radianos por segundo ao quadrado. Pessoal, daí tem uma outra notação que é importante observar. O vetor aceleração, então, ele vai ser composto agora por duas componentes. Uma que vai dizer quem que é a componente, né,
que nós vamos ter a componente radial do nosso movimento e outra que vai ser a componente centrípeta do nosso movimento. Então, o vetor aceleração da partícula alfa, né? Ele vai depender no movimento acelerado da aceleração radial e da aceleração centrípeta. Vamos só deixar uma anotação bem clara aqui. A aceleração centrípeta sempre vai existir quando o movimento for circular. Agora, a aceleração tangencial, o AR, ele só vai existir quando a aceleração radial ou tangencial AR só vai existir quando o movimento for acelerado. E esse movimento curvilíneo só é acelerado quando o módulo da velocidade linear e o módulo da velocidade angular não são constantes, quando eles evoluírem também com o tempo, além da direção. Então, resumindo, direção da velocidade sempre varia, direção da velocidade angular vai ser no sentido do movimento, então vai ser orientada no sentido do movimento, ou vai ser horária, se ômega ou vai ser horária, né? Se o sentido for negativo para ômega, ou vai ser anti-horária, se o sentido de ômega for positivo. No MCU, a módulo da velocidade angular linear e o módulo da aceleração centrípeta são constantes. No movimento acelerado, então você vai ter uma velocidade, uma aceleração angular, que vai depender da taxa de variação da taxa de variação temporal de ômega, certo? E o vetor aceleração, ele vai depender, então, das duas componentes, perpendicular e, radial e centrípeta da velocidade. Lembrando que tanto a velocidade linear vai se relacionar com a velocidade angular por r, quanto a aceleração radial vai se relacionar com a aceleração centrípeta por meio de r, certo? Pessoal, uma anotação que é muito importante para a gente ter em mente é sobre a questão dos deslocamentos angulares. O deslocamento angular, ele não pode ser considerado vetor. Então, aqui tem uma ilustração, né, para a gente observar um pouquinho melhor. Essa é uma diferença típica, porque quando você está falando de vetor de deslocamento angular, ele está associado, você faz uma analogia com um MCU para associá-lo com a questão do movimento curvilíneo, certo? Desculpem, do movimento retilíneo, que tem o vetor de deslocamento S. Só que vamos observar um pouco o que acontece aqui com relação ao deslocamento angular quando você vai trabalhar com a variação quando você vai aplicar a propriedade de comutatibilidade de vetor. Imagina que eu tenho inicialmente um deslocamento inicial, que eu vou chamar aqui de Δθ1. Então, o nosso deslocamento da partícula vai se deslocar aqui a 90 graus no plano XY. Desculpa, no plano YZ. Só que daí, imagina agora que eu aplico um outro deslocamento de 90 graus e eu tento somar, então, com o deslocamento segundo, e eu tento somar os dois deslocamentos, né? O deslocamento final vai depender do deslocamento inicial, mais a rotação que ele sofreu de 90 graus entre o plano XY, YZ no primeiro momento e entre o plano XY no segundo momento. Observando aqui, com relação à letra A desse livro, qual que vai ser a orientação final do deslocamento, né, do ângulo, nós temos essa configuração. No entanto, esse daqui é o caso 1.
No caso 2, se nós retomarmos ao movimento, o que nós vamos ter? Que vai ter um novo deslocamento inicial em 90 graus em relação ao eixo XY, se inverteu aqui as configurações, um segundo deslocamento que vai se dar em relação ao plano YZ, e agora, olhando para a configuração do A, que está bem aqui, nós podemos observar que a direção e o sentido do vetor do deslocamento resultante, que é o deslocamento final, elas estão com uma diferenciabilidade, né, de 90 graus. Uma característica de um vetor é que ele tem que ser comutativo. Se eu somo θ1 com θ2, onde θ1 foi caracterizado como deslocamento no plano YZ e θ2 foi caracterizado, no primeiro caso, com o deslocamento no plano XY, se eu inverto a ordem, né? Se eu rotaciono primeiro XY e depois YZ, eu teria que ter o mesmo resultado, a mesma configuração final se fosse um vetor. Só que eu não tenho. Portanto, o deslocamento angular é uma propriedade finito, quando nós consideramos como uma propriedade finita, o deslocamento angular é uma propriedade escalar do movimento, não é uma propriedade vetorial que ele vai ser atribuído. Certo? Pessoal, daí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a questão, né, do que acontece quando nós estamos trabalhando com uma eletrosfera. Então, qual que é a configuração do modelo de Bohr, a configuração básica de Rutherford-Bohr? Nós temos aqui um núcleo. Esse núcleo ele vai ser composto por prótons e elétrons e vai ter os elétrons nas eletrosferas, nas camadas eletrônicas, orbitando em torno do núcleo, né, como orbitais. Esses orbitais, eles têm um movimento muito aproximado do movimento retilíneo. Então, aqui vai ser a primeira camada, segunda camada, terceira camada. Cada uma dessas camadas, como Bohr associou, elas estão ligadas a níveis de energias diferentes. Só que daí, vamos entender o que acontece primeiro, né? Em relação a alguma camada específica. Quando você tem elétrons, uma força específica é produzida sobre ele, que é chamada força de Coulomb, ou força elétrica. Do que vai depender essa força de Coulomb? Vai depender da constante de Coulomb. Se nós considerarmos a situação do vácuo, essa constante de Coulomb ela é aproximadamente igual a 9 vezes 10 a nona newtons, metro quadrado por Coulomb ao quadrado, que ela também depende do coeficiente epsilon zero, né, de permissividade elétrica. Vai depender do número atômico, Z aqui é um número atômico, e E, pessoal, é a carga do elétron ao quadrado dividido pelo raio da órbita de cada camada ao quadrado. Então, essa é a definição da lei de Coulomb, quando você está trabalhando com a ligação entre elétrons, né? Então, esse daqui seria o nosso raio de órbita. Lembrando que a carga do elétron e a carga do próton são as mesmas, só que com uma determinada, só que com um sinal diferenciado. A carga do elétron é negativa, do próton é positiva. Quando você tem esse movimento de orbital, que você vai fazer essa aproximação para o movimento curvilíneo, né? Se você tomar a segunda lei de Newton, que vai dizer que força é igual a massa vezes aceleração, você precisa lembrar que no movimento curvilíneo ou circular, a aceleração associada é a aceleração centrípeta. Então, essa força resultante vai ser dada por quem? Pela massa do elétron, que está na eletrosfera, a velocidade linear do movimento ao quadrado, dividido pelo raio da órbita. Bom,
Quando você iguala as duas equações, a 18 e a 19, o que você vai ter? Fazendo aqui. Então, eu vou igualar as equações 18 e 19, e daí eu vou ter a seguinte configuração, que a força do elétron, a força elétrica, né? Em módulo, pode ser considerada também como igual à força resultante, gerada pela segunda lei de Newton. Então, K, Z, E ao quadrado sobre R ao quadrado vai ser igual à massa do elétron vezes a velocidade linear da órbita ao quadrado, dividido pelo raio de órbita. Cancela esse R com esse R. E daí nós podemos obter que a velocidade linear do movimento vai depender da constante de Coulomb, da carga do número atômico, da carga do elétron ao quadrado, dividido pela massa do elétron vezes R. Essa daqui vai ser a expressão da velocidade linear que nós temos para a órbita que o elétron faz na eletrosfera. Daí, pessoal, aqui eu deixei registrado quais são as constantes, né? Lembrando que aqui essa carga do elétron, na verdade, tem um sinal de menos, é negativo. A carga do próton é igual à do elétron, só que com sinal positivo. E daí, só retomando aqui algumas definições, nós vamos discutir um pouco melhor isso no próximo Urimestre, sobre a questão de energia mais aprofundada para níveis atômicos, né? Só que só tomando uma definição simplória da energia mecânica, quem que vai ser a energia? Ela mecânica, ela é a soma da energia cinética mais a energia potencial. V aqui é a energia potencial do elétron ou dos elétrons em órbita, tá? A energia cinética depende do produto da massa com a velocidade ao quadrado sobre 2. A energia potencial, ela vai depender, ela é definida como produto da constante de Coulomb, do número atômico vezes a carga ao quadrado sobre R. E daí, quando você faz essa operação, então o que nós vamos ter? Massa do elétron, lembrando, velocidade tem essa configuração relacionada às constantes de Coulomb e a massa do elétron e a carga. Se eu elevo V ao quadrado, todos os termos da raiz ficam de fora. Então, vai ficar mE vezes R. Então, eu vou ter massa do elétron dividido por 2, vezes constante de Coulomb, número atômico, E ao quadrado, dividido por mE vezes R, menos, aí mais, agora considerando a energia potencial, né? Como a energia potencial, ela tem essa natureza atrativa para os elétrons, então vai ser definida como menos Kz, E ao quadrado sobre R, simplifica a massa, e aí nós vamos ter novamente um termo só da energia, que vai estar relacionando constante de Coulomb, Z, E ao quadrado sobre 2Rs, menos constante de Coulomb, número atômico, E ao quadrado sobre R. Então, você vai ter um termo, que é meio, subtraído com outro termo inteiro. Então, é como se eu pegasse meio termo menos L inteiro, o que vai me dar quem? Menos, que é a energia do elétron, né? A energia mecânica do elétron vai ser definida, então, como meio de Kz E ao quadrado sobre R. Então, lembrando, né? Registrando essa energia, podemos isolar o raio, lembrando novamente do modelo de Bohr, que cada camada vai ter sua energia característica associada. E daí, quando nós isolamos aqui a equação do raio da órbita. Então, nós temos aqui a expressão do raio de cada órbita, que fique bem claro que é para cada nível de energia, né?
e esse raio de órbita depende da energia, você pode substituir ele na expressão da velocidade, que vai ser raiz quadrada de kz e ao quadrado sobre r, certo? E ao quadrado sobre mr. E daí, substituindo aqui, o que nós vamos ter? Kz e ao quadrado sobre me no lugar de r. Kz e ao quadrado sobre 2e. Constante de Coulomb simplifica, número atômico simplifica, carga elétrica ao quadrado simplifica, e nós ficamos, então, que a velocidade linear do elétron, ela pode ser deduzida em termos do nível de energia associada para cada órbita, como a raiz quadrada de 2 vezes o módulo do nível dividido pela massa do elétron. Como a velocidade do movimento, né, a velocidade da translação, da rotação, ômega, ela vai ser associada à velocidade dividida por r. Sabendo a velocidade linear, nós conseguimos, então, obter a velocidade angular. E conhecendo quem é a velocidade angular quem é a velocidade linear, e o ômega e o raio do elétron, nós podemos encontrar a expressão do momento angular. Deixa eu só corrigir aqui, pessoal. Do momento angular, que vai estar associado à massa do elétron vezes a velocidade vezes o raio. O momento angular, também já vou adiantar um pouco o conceito dele, representa a quantidade de movimento de rotação que um sistema vai ter. Então, aqui nós temos, né, a órbita circular em torno do elétron. O raio da órbita vai depender da energia, do nível de energia de cada elétron. Vai depender também do número atômico de cada composto, de cada substância. Né? A velocidade também depende do nível de energia, velocidade linear. A velocidade de rotação ômega depende da velocidade, que depende do nível de energia. E a quantidade de momento de rotação, que é o momento angular, vai depender também dos produtos das propriedades da velocidade e do raio da órbita desse elétron. Quando nós consideramos, né, o caso do átomo de hidrogênio, que ele vai ter um número atômico igual a 1, e a energia do seu primeiro estado fundamental é definida como menos 3,6 eletronvolts. E aí, só lembrando, né, quando você está no sistema internacional, eletronvolts é uma unidade de energia. No entanto, para o sistema internacional, nós discutimos Joule como uma unidade de energia mais quantitativa, que vai ser a quantidade de energia predominante. Então, primeiro, vamos transformar eletronvolts para Joule. Já que a energia fundamental, o E1, é chamado de energia fundamental, ou a energia do primeiro orbital, né, que você vai ter em torno da eletrosfera, o que nós podemos associar aqui? Que como um eletronvolt equivale a 1,60208 vezes 10 a menos 19 joules, 13,6 eletronvolts, eu multiplico por 13,6 aqui, então eu devo multiplicar essa energia em joule por 13,6 também. Então, ela vai ser equivalente, né? Transformando para joules a... Já vou colocar o resultado aqui, pessoal. 21,7896 vezes 10 a menos 19 joules. Fazendo essas transformações necessárias, o que eu vou obter? Posso agora calcular o raio da órbita, que eu já conheço a energia associada, pelo menos, ao primeiro orbital.
Então, o raio do primeiro orbital vai ser equivalente a, só tomando a equação, kz² sobre 2e. Então, vai ser igual constante de Coulomb, que é 9 vezes 10 ao nono, Newton, metro ao quadrado, por Coulomb ao quadrado. Número atômico é 1 para o átomo de hidrogênio. E ao quadrado, a gente pode associar como 1,062 ao quadrado, Coulomb ao quadrado. Coulomb é a unidade de carga, dividido por 2 vezes a energia associada ao raio do orbital. Portanto, o raio dele vai ser equivalente a 5,3, aproximadamente, vezes 10 a menos 11 metros, ou 0,53 vezes 10 a menos 12 metros, modificando aqui a notação científica. E essa notação científica, ela tem um nome específico que é picômetro. 10 a menos 12 metros significa picômetro. Então, o raio do primeiro orbital, pessoal, é da ordem atômica do átomo de hidrogênio de 10 a menos 11 metros, ou da ordem de picômetros. É claro que esse raio vai depender de cada número atômico, né? Então, vai depender de cada substância química, vai depender da energia associada a essa substância química também, mas, em média, o raio atômico dos orbitais ele é da ordem de 10 a menos 10, 10 a menos 11, 10 a menos 12 metros. Sabendo quem é o raio, podemos definir a velocidade de translação. A velocidade de translação, pessoal, vai ser dada por quem? Ela é 2 vezes a energia, considerando o modelo de Bohr, dividido pela massa do elétron. Fazendo a substituição dos dados, né? 2 vezes 21, 7,896 vezes 10 a 19 joules, dividido por 9, a massa do elétron é 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Então, a velocidade do elétron no primeiro orbital da eletrosfera vai ser equivalente, acho que eu vou aproximar na segunda casa decimal, vai ser equivalente a 2,19 vezes 10 a sexta metros por segundo. 10 a sexta metros por segundo, pessoal, é 1/100º da velocidade da luz. Lembrando que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, nós temos aproximadamente 1/100º aqui da velocidade da luz. Os elétrons nos orbitais, eles se deslocam, eles saem de um orbital para o outro, ou eles fazem todo esse processo de movimento entre um orbital e outro extremamente rápido. Podemos, então, calcular a velocidade de rotação no orbital, que é a velocidade angular, ômega, que vai ser V sobre R. Então, para esse primeiro orbital, como como V é 2,19 vezes 10 a sexta metros por segundo e R 0,53 vezes 10 a menos 12 metros, né? A velocidade, metro simplifica com metro. Então, lembrando que ômega está associado a radiano, né? Deslocamento angular, ômega dθ dt, só a definição dele. Então, a nossa velocidade angular aqui vai ser da ordem de 10,1267 vezes 10 a 16 radianos por segundo. E daí, pessoal, conhecendo velocidade, raio da órbita, da primeira órbita e velocidade angular, nós podemos definir daí todas as outras propriedades físicas também, que são associadas, né, ao movimento. Então, nós podemos definir tanto a aceleração centrípeta, que a aceleração centrípeta vai depender de V ao quadrado por R, então vai pegar o resultado da velocidade, que é 2,19 vezes 10 a sexta ao quadrado, e dividir
por R, que é 0,53 vezes 10 a menos 12, conseguimos encontrar a aceleração centrípeta também, o período do movimento, que é 2π sobre ômega. Então, conhecendo a velocidade angular, que foi da ordem de 4,1267 vezes 10 a 16 rádio por segundo. Aqui é 2π radiano, então rádio cancela com rádio. Então, nós vamos ter que esse período aqui, 2π, π é 3,14, né? 5,5, dividido por 4,1267 vezes 10 elevado a 16 negativo. Então, esse período de movimento que o elétron vai levar para completar uma volta completa em torno da primeira órbita é extremamente rápido. Ele é da ordem de 1,5 vezes 10 a menos 16 segundos, ou da ordem de 15,2 fenosegundos. O F aqui significa feno, que é 10 a menos 15. E consegue calcular a velocidade. E consegue calcular também a quantidade de momento de translação, que vai ser a quantidade de momento de rotação, que se chama momento angular. E esse momento angular aqui vai depender de quem? Da massa do elétron, da velocidade dele e do raio da órbita dele. Quando substitui os valores, nós obtemos que a quantidade de movimento de rotação para o elétron na primeira camada, né, do átomo de hidrogênio, vai ser da ordem de 10 a menos 36 kg/metros. Na órbita do modelo de Bohr, o modelo associado ao elétron, né, ao movimento do elétron na eletrosfera, é o movimento curvilíneo uniforme. Então, nós consideramos que o módulo da velocidade do elétron é constante durante todo o tempo, até mesmo porque esses movimentos que acontecem associados à mudança de nível de energia, ao período para se completar uma volta completa, são muito rápidos, né? São fenômenos que acontecem com uma rapidez muito grande. Então, você pode assegurar com uma boa margem de segurança que esse movimento do elétron em órbita é descrito pelo movimento curvilíneo uniforme. Daí, pessoal, eu deixei 3 exemplos aqui resolvidos naquele arquivo, né? Que eu encaminhei junto com vocês, sobre situações diversas que vai utilizar tanto a aceleração tangencial quanto a aceleração normal. A aceleração normal podem entender como aceleração radial também, que alguns programas costumam chamar, né? E a tangencial como aceleração centrípeta, que são as duas componentes da aceleração. Mas aí, qualquer dúvida eu retorno na segunda-feira com vocês. Pelo menos com esse primeiro exemplo, acho que eu vou retornar sim em sala. O segundo exemplo, ele vai ser bem próximo do que nós estávamos discutindo para o orbital. A órbita dos planetas, né? Elas são descritas por meio do movimento MCU, dos corpos celestes, dos planetas, dos satélites. E o terceiro exemplo é uma aplicação que nós associamos, né? Depois acho que eu vou retomar esse exemplo também, porque essa conversão é interessante de se lembrar. Quanto que vale um RPM, como que a gente pode diferenciar aqui. Então, na segunda-feira, eu retorno com o exemplo 1 e o exemplo 3 em sala. O 2, ele é bem simples mesmo. Então, acho que vocês conseguem observar lá na lista, no arquivo de resolução. E, de qualquer maneira, o 1 e o 3 também já foram resolvidos para vocês. Final de semana eu vou encaminhar, então, só retomando, né? No final de semana eu vou encaminhar a primeira lista de exercícios.
O trabalho dos gráficos foi agendado para o dia 1º, mas eu converso com vocês melhor na segunda-feira, principalmente com a turma 33, que eu não consegui conversar sobre os gráficos na aula da segunda. E bom final de semana, pessoal. Qualquer dúvida pontual ou qualquer dúvida que vocês tenham em relação a essa aula, podem me encaminhar por e-mail ou podem me perguntar na segunda-feira, tudo bem? Bom fim de semana já adiantado, bom restinho de semana também, boas aulas. E aí depois nós retomamos na segunda-feira com toda certeza. Me desculpem não estar conseguindo apresentar essa aula para vocês ao vivo, mas é por causa dessa questão profissional de ter que ir para o outro campus e dos decretos, né? Houve uma restrição de circulação muito grande, tanto no campus da UEM, a partir das 8 da noite, para todas as cidades, e no caso de Umuarama, a restrição ficou um pouco maior também, dessa questão de poder ficar no campo, poder se deslocar de um lugar para o outro, por causa da crise sanitária. Os níveis lá de internações em percentual de habitantes está muito elevado. E aí, semana que vem, nós continuamos com o próximo tema também. Até mais, pessoal. Boa semana.